Pessoal, continuando aqui, então, depois do parênquima de reserva, a gente tem o parênquima aquífero, tá? Que são formados por vacúolos desenvolvidos, tá? Que vão fazer reserva de água na planta, ok? Então, é comumente encontrado em plantas xerófitas. Lembrem desta palavra, tá? Os parênquimas aquíferos, eles vão ajudar as plantas a manterem armazenado uma quantidade de água, tá? Onde é que a gente encontra estes parênquimas? Em plantas onde nós vamos ter uma grande escassez de água, tá? Então, aqui, ó, um cacto e a maioria do parênquima dele, o parênquima de preenchimento dele é todo aquífero, tá? Para ele fazer essa reserva de água nas suas células, para conseguir fazer a fotossíntese, tá? Depois a gente tem o parênquima aerífero, que aí o aerífero ele faz acúmulo de ar, tá? E de outras substâncias gasosas, que ele ajuda a planta a flutuar. Então, geralmente é em plantas que vivem na água, tá? E que elas necessitam fazer fotossíntese. Então, aqui tá um exemplo de um aguapé, que a planta, ela cresce até a folha ficar na superfície da água. E para a folha não afundar, a planta ela é formada por esses parênquimas aeríferos, que esses espaços são bolsas de ar, que faz com que a folha flutue e a planta consiga fazer a sua fotossíntese normalmente, tá? Então, essa é o parênquima aerífero, tá, pessoal? Aí a gente vai lá para a página 12. Na página 12, a gente tem os tecidos de sustentação. Então, nos tecidos de sustentação, eles vão ser tecidos mecânicos que vão resistir, tá? Todo o peso, vamos dizer assim, das estruturas da planta, tá? Onde é que a gente vai encontrar? Em folhas, sementes, frutos, tá? Essas plantas. Eles podem ser tecidos tanto vivos quanto mortos, tá? E eles vão resultar, tá? Do aumento na espessura das células das paredes celulares, então da celulose ou da lignina. Então esse tecido de sustentação ele vai ser resistente também, ok? Então ele vai possibilitar a rigidez dos troncos, a resistência das raízes para entrar no solo, tá? E aí eles vão ter dois tipos de tecidos de sustentação, o colênquima e o esclerênquima. Bom, o colênquima, ele é um tecido vivo, ó, a primeira diferença dos dois, tá? Ele é um tecido vivo que sustenta diversas partes da planta, garantindo a resistência à ruptura. Desculpa, pessoal. A ruptura, tá? Dessas plantas. Então, é o tecido aqui, ó, que vai proteger a folha de se rasgar por qualquer coisa, ok? É aquela partezinha que vai ajudar no claque, tá? Quando a gente pega uma folha e quebra ela. Ele vai, então, ajudar na flexibilidade da folha, para a folha não quebrar por qualquer movimento, tá? Ele pode apresentar cloroplastos para ajudar na fotossíntese, tá? E ele se caracteriza, ó, pelo espessamento de celulose. Então, ele vai deixar a folhinha sempre mais durinha, tá? Aquela celulosezinha que vai formar a estrutura resistente. O colênquima, então, ele se localiza nas raízes, caules de folhas jovens e de herbáceas, tá? Nos pecíolos, o que são os pecíolos? São aquela partezinha que prende a folha ou a fruta ou a flor no caule, tá? E nas nervuras, que é isso aqui, ó, nas nervuras da folha, tá?
Além desse espessamento celulósico, as paredes elas têm proteína, tá? Denominada extensina, que vai agir nessa flexibilidade da folha, tá? Então, ele vai causar toda essa proteção mesmo da folha. Aqui tem um corte, ó, um desenho de um corte da folha, para mostrar para nós, ó, o depósito de celulose, onde é que ele fica. Então, ele faz todo o estruturamento das células, tá? Ó, aqui. Toda a parte das paredes celulares da célula. Ó, paredes celulares, paredes... É isso aí, parede celular, tá? O esclerênquima, então, ele é constituído de células mortas, olha aí a diferença do colênquima e esclerênquima, tá? Ele tem uma lignificação das paredes, então ele é mais rígido do que flexível, vamos dizer assim. E ele tem dois tipos, as fibras, tá? De células e as esclereídes, ok? Então, aqui, o colênquima, ele é flexível, ele vai dar uma flexibilidade maior na planta, e aí, a partir dessa flexibilidade, uma resistência, e esse aqui não, ele é resistente, ele é durinho, tá? Ele não é tão flexível. As fibras, então, elas são células alongadas e afiladas, e se encontram próximas aos tecidos de condução, ok? Aqui, ó. Então, aqui, ó, tem um corte, tá? Pra gente ver essa parte. Então, aqui a gente tem o parênquima, ok? Aqui tem os vasos condutores, ó. Aqui a gente tem as fibras do esclerênquima, tá? Então, eles vão sempre ficar próximas para formar essas estruturas para dar essa resistência. Os esclereídes, então, eles são células que vão apresentar diversas formas, tá? Então, a gente pode encontrar eles com várias formações, tá? Eles geralmente, sendo geralmente curtas essas fibras, tá? E são encontradas aonde? Nas cascas dos tegumentos, de sementes e de frutas. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tá? Então, esses esclereídes a gente vai encontrar nas cascas das plantas, tá? Formando essa proteção e essa resistência, tá? Então, eles são encontrados nos tegumentos das plantas. Aqui também tá mostrando na raiz, na semente, ok? Aí, a gente vai encontrar nos pseudofrutos, como a maçã, pera, coco, todas essas estruturas, tá? Então, ele dá uma textura mais arenosa para essas frutas, ok? Então, essa estrutura aqui, ó, essa característica dela ser, parece que meio que esfarelentinha, é pela presença desses esclerites também, dando essa proteção para a fruta, tá? Bom, depois nós vamos lá para a página 13, que são os tecidos de condução, tá? Então, os tecidos de condução, eles são formados, então, eles possibilitam a vascularização da planta, tá? Eles são onde a gente faz o transporte da água e dos nutrientes. As plantas que possuem esse tecido, elas são chamadas de vasculares ou de traqueófitas, tá? Isso tudo a gente já viu. A gente vai ter nas pteridófitas, angiospermas e gimnospermas e angiospermas, tá? Então, as plantas, elas são grandes e elas precisam levar esses nutrientes para todas as partes do corpo, tá? Então, os vasos, eles vão conduzir os nutrientes formados na fotossíntese e a água, sais minerais que vêm lá da raiz. Então, o processo fotossintético, ele forma a seiva, constituída principalmente de açúcares, que são glicose e sacarose, e água, tá? Então, e esses nutrientes, eles precisam ir para todos os órgãos. Então, a partir do sistema vascular que ele vai ser transportado, tá? E aí, esse tecido vascular, a gente tem células alongadas,
que são altamente especializadas para esse transporte, e aí a gente tem a formação do floema e do xilema, tá? Como é que a gente tem a formação do floema e do xilema, tá? Antes da planta engrossar, a gente tem os vasos condutores primários, que formam lá o procâmbio, lembram? Depois, quando a gente tem a modificação do tecido primário para tecido secundário, a gente tem a formação do câmbio vascular. E aí, a partir deste câmbio vascular, a gente vai ter a formação do xilema e do floema, tá? Então, toda a formação do sistema vascular para vocês, ok? Então, aqui, ó, tá mostrando para nós um corte transversal de um caule. E aí, tá mostrando para nós o floema, essa partezinha vermelhinha, rosa, e o xilema. Então, aqui o xilema marrom, as células do câmbio, né, que formaram ali o câmbio vascular, e as células do floema. Xilema carrega seiva bruta, a gente já vai ver o que é, e floema, seiva elaborada. Xilema bruta, floema elaborada, tá? Vou desligar o vídeo pra gente falar sobre floema e xilema.